Fala aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí do professor Williams dos Santos Lúcio, e hoje nós iremos abordar os componentes planejamento do trabalho de conclusão de curso, né, o PTCC, e o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, o DTCC, componentes comuns aí nos cursos técnicos das ETECs. A base tecnológica abordada hoje é a base tecnológica de problematização e construção das hipóteses. Na última aula, eu falei um pouco sobre pertinência, relevância e viabilidade, sobre fontes confiáveis para o desenvolvimento do TCC, além de documentação direta e indireta. Isso tudo irá aparecer aqui no cantinho direito, na parte superior, o link do vídeo anterior, né, para quem ainda tiver algum tipo de dúvida sobre os temas citados. Mas hoje o foco, então, é problematização e construção das hipóteses, correto? Então vamos lá. Basicamente, quando eu falo em problematização, o que vem à minha mente? Uma bomba, né? Uma dúvida, um problema. Então, realmente, a problematização é o momento em que eu vou definir qual é o problema da minha pesquisa, né? Ou seja, é a identificação do ponto a ser trabalhado no TCC. Esse problema pode ser um problema existente, né, efetivamente um problema, ou uma oportunidade de melhoria, né? Eu estou analisando ali um processo, um determinado assunto, no qual existem oportunidades de melhoria ou existem efetivamente problemas, correto? O que me instiga a falar sobre determinado tema é algum problema ou alguma oportunidade de melhoria, correto? Então vamos lá. Neste momento da problematização, o aluno deve mapear essa situação problema ou essa oportunidade de melhoria, traçar um plano de ação, ou seja, como que eu tentarei resolver esses problemas ou esse problema, quais as ferramentas que são necessárias para essa resolução, né? Quais ferramentas de gestão que eu iria aplicar, quais ferramentas técnicas que eu aprendi durante o curso que eu vou aplicar nesse problema ou nessa oportunidade de melhoria para ter os resultados esperados, né, por meio do desenvolvimento desse trabalho. Então, eu tenho que entender o quê? O tema do trabalho, comumente, é um pouco mais abrangente, por mais que façamos a delimitação do nosso tema, ele é um tema um pouco mais abrangente. Já o problema, ele é bem mais específico, né? Ele indica exatamente qual a dificuldade que se pretende resolver. Então vamos lá. Vou falar aqui sobre alguns temas propostos no curso técnico em logística, que é a minha área de especialização. Um dos últimos temas que eu tive foi um tema voltado para a tecnologia da informação aplicada na gestão de estoques. Qual poderia ser o problema para esse tema de trabalho? O problema, primeiro ponto, ele é uma pergunta, tá? Então ele vai terminar com uma interrogação, correto? Então o problema para esse tema citado aqui anteriormente, sobre tecnologia da informação, pode ser a falta de controle nas entradas e saídas gera a perda dos clientes por falta do produto? Sim, é o problema que pode ser estudado. Se eu não tenho a tecnologia da informação para registrar a entrada dos materiais, para controlar o meu estoque, isso por meio de cálculos de curva ABC, de previsão de demanda, entre outros, eu posso ter problemas de perda de clientes, porque eu vou vender o que eu não tenho, e aí o meu cliente vai embora. Outro tema que eu fiz a orientação é o acidentes de trabalho na movimentação de materiais. Outro tema pertinente, relevante e viável, porque fala sobre logística, sobre movimentação de materiais, e tem a ocorrência de acidentes, né, nesse processo de movimentação de materiais, seja manual ou por meio de equipamentos aí de movimentação. E qual o problema encontrado nesse tema? Por que ocorrem esses acidentes na movimentação de materiais? Por que ocorrem esses acidentes? É o problema que eu quero analisar e propor melhorias, propor ferramentas para resolver esse problema aí. Mais um tema, né?
o aumento de produtividade em um processo produtivo. Qual o problema que eu posso ter em um processo produtivo que faça com que não ocorra esse aumento de produtividade, por exemplo? As filas no processo produtivo de componentes eletrônicos reduzem a produtividade. Quando eu falo em filas em um processo produtivo, eu tenho que lembrar sempre do conceito do gargalo, né? É o local onde eu tenho uma acumulação de materiais, o que a gente considera uma fila. Cada material aguarda um tempo para ser processado. Mais um tema também citado aí novamente foi sobre a movimentação de materiais na cidade de Arujá. E o problema desse tema era por que as tecnologias 4.0 não são aplicadas na movimentação de materiais em todas as empresas da cidade. Por quê? Aí depois que eu defino este problema, que ele é mais específico, eu tenho que propor as hipóteses da causa desse problema. Meu TCC pode ter mais de um problema? Pode. Porém, quanto mais problema eu tiver, mais hipóteses eu terei e mais trabalho para desenvolver eu terei, correto? Mais testes eu terei que executar, enfim. Então, tenta definir bem esse problema para não tornar o trabalho algo inviável pelo tamanho. Vou citar aqui alguns temas, né, que surgiram aí para esse semestre agora de 2020. A internet global, como um tema. Qual o problema relacionado à internet global? O problema pode ser o porquê que o Brasil não tem tanto avanço tecnológico no fornecimento de internet, né? A precariedade na internet brasileira. E aí, ligar esse tema com a logística, né? Quais os impactos que essa precariedade no processo de fornecimento de internet no Brasil geram nas operações logísticas? Outro tema que surgiu, até pelo momento da pandemia do Covid-19, foi a cadeia de suprimentos hospitalar, né? Qual o problema possível para esse tema? Por que a cadeia de suprimentos hospitalar é tão afetada por uma pandemia, né? Não existia nenhum plano de contingência e como funciona essa cadeia de suprimentos. Então, o problema é por que foi tão afetada a cadeia de suprimentos no segmento hospitalar no Brasil. Falta máscara, falta EPI, falta remédio, falta leito. Então, o porquê que isso acontece? Esse é o meu problema. O outro tema é o planejamento logístico em uma empresa de um dos integrantes, na AMK Transportes. Aí não é efetivamente um problema, mas sim uma oportunidade de melhoria. Como eu falei, o problema pode ser também uma oportunidade de melhoria. Eu tenho uma empresa que está crescendo, que está ganhando uma fatia do mercado, mas pode melhorar a sua operação com a aplicação das ferramentas aprendidas no curso técnico em logística. Então aqui nem é tanto um problema, mas sim uma oportunidade de melhoria aplicando ferramentas técnicas aí dentro do processo. Outro tema que surgiu, né, é sobre a identificação de materiais na empresa de um dos integrantes. Ou seja, eu tenho uma empresa, né, na qual um dos integrantes trabalha, e pelas informações o problema é no processo de identificação dos materiais, ou seja, os materiais chegam, não tem um processo de identificação, de codificação, de catalogação, esses materiais são armazenados e acabam sendo perdidos aí durante esse processo. Eu tenho extravio de materiais, eu não sei aonde esses materiais estão armazenados. Então, qual o problema na identificação de materiais? Por que a empresa não aplica uma catalogação, codificação, classificação e identificação de materiais por meio da utilização de etiquetas de códigos de barras, QR codes ou etiquetas RFIDs, correto? Esse pode ser o problema para esse tema. O outro tema, o modal aéreo, né? O pessoal pensou no modal aéreo partindo do pressuposto do acidente com um time de futebol, e o problema é por que o lead time entre as viagens aéreas é tão curto, né? Porque as empresas têm que fazer o processo tão rápido e muitas vezes colocando em risco toda a operação. Então, por que o processo de transporte no modal aéreo precisa de um lead time tão curto? Pode ser o tema para esse trabalho.
Depois eu tenho que construir as hipóteses. O que são as hipóteses? São as possíveis causas do meu problema. Então, quando eu defino um problema, eu tenho que pensar nas hipóteses que podem ser as razões da ocorrência desses problemas. É causa e efeito, né? O meu problema é um efeito. As minhas hipóteses são as possíveis causas. Então, vamos lá, ó. E a hipótese é uma possibilidade considerada válida antes que seja feita sua confirmação. Ou seja, eu terei uma hipótese, que é uma afirmativa, e aí, depois que eu for desenvolvendo o meu trabalho, aplicando as ferramentas de melhoria e fazendo as minhas análises, eu vou descobrir se essa hipótese era verdadeira ou falsa. Certo? Então, ó, para o primeiro tema que eu falei lá, como exemplo, da tecnologia da informação aplicada na gestão de estoques, eu tinha como problema a falta de controle nas entradas e saídas, né, que gera a perda dos clientes. E quais as hipóteses para ocorrer essa perda de clientes? Se a empresa fornece uma ferramenta de tecnologia da informação, o controle de estoque tem uma gestão eficiente. Ou seja, uma das hipóteses é que a empresa não fornece uma ferramenta de TI, correto? Segunda hipótese, se a empresa fornece essa ferramenta de TI, essa falta de produtos é eliminada. Eu vou ter que aplicar alguma ferramenta para gestão de estoques e testar ver se realmente a falta de produtos foi reduzida ou eliminada. Se a falta de produtos é eliminada, a empresa fideliza os clientes. Também é uma hipótese, ou seja, se eu pegar essa empresa que não tem a ferramenta de TI, colocar lá um processo de controle por meio do Excel e códigos de barras, os meus clientes serão mais felizes com a empresa? Ficarão fidelizados? Isso eu vou descobrir também por meio de uma pesquisa de campo com os clientes. E se a empresa fornece uma ferramenta de TI, a empresa tem mais lucro, né? Isso também eu vou analisar o antes da aplicação dessa minha ferramenta de TI e o depois. O outro tema, acidentes de trabalho na movimentação de materiais. O problema era, por que ocorrem acidentes na movimentação de materiais? Quais as hipóteses desse problema? Os acidentes de trabalho aumentaram nos últimos anos? Primeiro, antes de pensar, né, nesses acidentes, eu vou ter que mostrar que eles ocorrem. Então, vou ter que fazer um levantamento, né, com alguns documentos aí do Ministério do Trabalho e Emprego, enfim, para poder comprovar que os acidentes aumentaram, né? E aí, uma das causas para ocorrerem os acidentes é a falta de treinamento. Então, se a empresa investe em treinamento, os acidentes de trabalho são mitigados ou reduzidos? É uma hipótese. Se a empresa investe em manutenção dos equipamentos, os acidentes de trabalho, né, na movimentação, são mitigados? Também é uma hipótese. Talvez esses acidentes acontecem porque os equipamentos não passam por manutenção preventiva ou corretiva. Se a empresa investiga as causas das ocorrências, os acidentes de trabalho são mitigados a reduzidos, né? Então, se a empresa investiga as causas, esses acidentes podem ou não serem reduzidos. Então, aqui eu tenho as hipóteses para a ocorrência de acidentes. Os acidentes aumentaram sim ou não? As empresas fornecem treinamento? As empresas fazem a manutenção dos equipamentos? E as empresas investigam as causas dos acidentes? São hipóteses aí. O outro trabalho, a movimentação de materiais em Arujá. O problema era por que as tecnologias 4.0 não são aplicadas na movimentação de materiais em todas as empresas da cidade. Quais as hipóteses? Por que nem todas as empresas têm esse tipo de tecnologia? Bem, primeiro, os profissionais conhecem essas tecnologias? Então a primeira hipótese é de que eles não conhecem. Aí eu vou ter que comprovar essa hipótese ou não. Segunda hipótese, as tecnologias 4.0 são caras. É uma hipótese. É por isso que as empresas não têm esse tipo de tecnologia? Terei que comprovar também a minha hipótese. Mais uma hipótese. Falta mão de obra qualificada para operar esse tipo de tecnologia. Realmente, vou ter que pesquisar se as pessoas têm os cursos
necessários para a movimentação de materiais. Essa talvez seja uma das hipóteses também, né? Uma das causas. Para que eu vou colocar a tecnologia 4.0 se eu não tenho pessoas que saibam operar esses sistemas? Faltam cursos de qualificação para a operação das tecnologias, ou seja, se eu não tenho curso de qualificação, como que eu vou qualificar a pessoa e como que eu vou colocar essa tecnologia na minha empresa? Então, talvez essas sejam as hipóteses aí para o problema mencionado. Mais um outro problema foi o aumento de produtividade em um processo produtivo. O tema. E o problema era as filas no processo produtivo de componentes eletrônicos reduzem a produtividade. Quais as hipóteses para ocorrerem essas filas? A mão de obra qualificada aumenta a produtividade? Ou seja, se eu qualifico mais a minha mão de obra, o meu processo produtivo não terá filas e a produtividade aumenta? É uma hipótese. O estudo de tempos e movimentos reduz as filas formadas nos processos produtivos? Outra hipótese, se eu ir lá e aplicar os conceitos de Taylor, fazendo mapeamento de processos, colocando os tempos dos processos em cada etapa, fazendo a programação por meio do MRP, por meio do gráfico de Gantt, eu vou reduzir, né, o problema e aumentar a produtividade? Vou reduzir as filas? O mapeamento dos processos aumenta a produtividade, acabei falando acima, né, junto com o processo de Taylor, e a eliminação do gargalo aumenta a produtividade? Se eu ir lá no meu processo produtivo, fazer uma análise, descobrir qual que é o processo gargalo e resolver o problema do gargalo, eu aumento a minha produtividade? É uma hipótese também. Se eu tenho gargalo, eu tenho fila. E a aplicação da tecnologia da informação aumenta a produtividade? Também é uma hipótese. Talvez o meu processo é totalmente manual, eu não tenho nenhuma TI para registrar, para acompanhar e para controlar o processo produtivo, e eu tenho um processo com filas e com baixa produtividade. Então eu tenho aqui algumas hipóteses aí para este tema e este problema. Dúvidas, pessoal? Eu vou voltar aqui então, por exemplo, para criar as hipóteses dos trabalhos citados. A internet global, né? Eu falei que o problema poderia ser a precariedade da infraestrutura de transmissão de internet no Brasil. E quais as hipóteses para isso? Existem poucas empresas no mercado para oferecer o serviço? O serviço de fornecimento de internet é monopolizado? A infraestrutura de transmissão de internet no Brasil é ruim? Então, algumas hipóteses. Hipóteses na cadeia de suprimentos hospitalar. Então, o problema era o porquê, né, que teve essa ruptura aí no fornecimento de EPIs, de leitos, enfim. Quais as hipóteses? A má gestão por meio da administração pública, a falta de ferramentas de TI para gerenciar os estoques de suprimento das unidades hospitalares no meio dessa cadeia de suprimentos, a falta de um software específico para operar nessa cadeia de suprimentos. Então, são algumas hipóteses. Planejamento logístico na empresa de transportes. Era uma oportunidade de melhoria, né, por meio da aplicação das ferramentas logísticas aprendidas no curso. Então, aqui eu posso colocar como hipótese a aplicação dos conceitos de tempos e movimentos melhora o planejamento na empresa de transportes. O planejamento de distribuição melhora a logística na empresa de transportes? Outra hipótese, a aplicação de ferramentas de TI melhora os processos na empresa de transporte? Então, 3 hipóteses aí já. O outro tema é sobre identificação de materiais, né? Eu tenho um problema lá no processo, no fluxo de recebimento, armazenagem e expedição de materiais por falta de identificação. Então, primeira coisa, a falta de treinamento, como hipótese, a falta de treinamento dificulta o processo de identificação de materiais. A falta de utilização de uma tecnologia da informação dificulta o processo de identificação de materiais. A falta de recursos dificulta a identificação dos materiais, né? Porque envolvem tecnologias caras aí.
O modal aéreo, né, que tinha como problema o rápido lead time entre as viagens no modal. Quais as hipóteses para isso ocorrer? A infraestrutura dos aeroportos brasileiros, ou de um aeroporto específico, delimitando o tema, pode gerar uma exigência de um lead time rápido, né? Isso porque os aeroportos têm apenas uma pista, eu não posso ficar demorando com a aeronave lá em solo, né? A falta de oferta de novas companhias faz com que esse lead time seja muito rápido. A falta de profissionais especializados no setor aéreo pode piorar, né, esse processo de lead time. Então eu falei basicamente 3 hipóteses para cada um dos temas, correto? Né? Então desenvolvemos os problemas, as hipóteses e basicamente a aula era sobre isso, né? Sobre problematização, qual o problema que eu quero atacar, e as hipóteses que são as possíveis causas desse problema. Aqui são as principais referências para a aula. Peço que todos que gostaram aí que curtam, que comentem e que compartilhem o canal e se inscrevam também no canal. Muito obrigado e até mais.